Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, então, estamos aqui para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. É, o título desse vídeo é Jesus, o Bom Pastor, né? É um texto bastante conhecido. Eu leio aqui João, capítulo 10, do 1 ao versículo 6, tá? Vamos ler então. Se você tiver sua Bíblia e quiser pausar o vídeo, pegue ela e acompanhe a leitura. Então, João capítulo 10, de 1 a 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquele que lhes falava. Amém. Então, naquela época os discípulos não entenderam o sentido. Eu creio que mais para frente eles entenderam, né? Hoje nós podemos entender porque o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus, né? Então, Jesus, o bom pastor. Para entender um pouco essa parábola aqui, a gente tem que pensar como era um pastor de ovelhas, né? Não um pastor que está lá em cima pregando. Também, tá? Mas aqui o sentido quer dizer que Jesus é o bom pastor. Então, ele é aquele que cuida das ovelhas. Ovelhas são aquelas que seguem a Jesus. Diz aqui que ele é um bom pastor, ou seja, ele realmente cuida das ovelhas. Jesus, ele direciona as ovelhas para onde elas têm que ir e elas ouvem a sua voz. E é isso que eu queria destacar aqui. No versículo... no versículo 4, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Para reconhecer a voz de uma pessoa, a gente tem que estar conversando com ela, a gente já tem que estar com uma certa intimidade com ela, ter conversado algumas vezes, né? Estar perto dela, ouvi-la. Através disso a gente vai reconhecer a voz dela. E com Jesus não é diferente. Quando a gente ouve Jesus falando, nos dando a direção, com o tempo a gente vai reconhecer a voz dele. E no versículo 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora eu penso, se a gente já tiver uma boa intimidade com Deus, estiver andando nos caminhos de Jesus, a gente vai conseguir reconhecer facilmente a voz dele, né? Dizendo para onde a gente tem que ir. Agora, a voz dos estranhos, eu entendo aqui como qualquer outra voz que não seja de Jesus, dando uma direção que não seja a palavra de Deus. Reconhecendo a voz de Jesus, a gente vai andar pelo caminho certo. A gente vai ter esse cuidado do nosso pastor, que é Jesus Cristo, né? O pastor da igreja, o cabeça da igreja. E as vozes dos estranhos, que são quaisquer outras ideias que as pessoas têm, ou que qualquer outra coisa seja lançada sobre tudo aquilo que a gente já aprendeu, a gente vai conseguir reconhecer que aquilo não vem de Deus, que aquilo é voz estranha, né? Então, através disso, o desafio nosso aqui é conhecer Jesus. Como que eu vou conhecer Jesus se eu não converso com Ele? Eu oro, né? Deus, Jesus e Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, eu em oração, eu falo das minhas coisas, dos meus problemas, das minhas aflições. Lendo a palavra de Deus, lendo o que Deus diz aqui em sua palavra, lendo os evangelhos, eu vou conhecer Jesus. Eu vou conhecer Deus e eu vou saber para onde eu preciso ir, quais direções tomar na minha vida. Então, o desafio que eu deixo nesse vídeo para você é: conheça Jesus, né? Tem um livro e tem um filme, eu não cheguei a ler nem assistir, mas chama Conhecer Jesus é Tudo. Eu já ouvi uma pregação sobre este filme, ou sobre este livro, perdão, eu não lembro se tem filme também, livro eu sei que tem. Então, se você conhece, você sabe do que eu estou falando, tá? E se você não conhece, procure ler, procure assistir, que realmente é muito bom e vai trazer uma luz, tá?
Então, conhecer Jesus realmente é tudo. Como eu disse no vídeo anterior, Jesus é o verbo que dá sentido à nossa vida. Então, realmente, conhecer Jesus é tudo, tá? Então, o desafio que eu deixo para você é: procure conhecer a voz do Mestre, procure saber o que ele está dizendo aqui, para a gente seguir os caminhos corretamente, sem ter, sem ser influenciado por outras ideias e de repente desviar do caminho certo, tá certo? Muito obrigado. Então, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.